Olá, bem-vindos a uma conversa com a Mónica Calhe, atriz, encenadora, a figura tutelar da companhia Casa Conveniente há mais de 30 anos. Mónica, bem-vinda. O que é que te apetece falar? Eu tinha pensado falar inicialmente um bocadinho sobre o teu percurso, mas isso também já está um bocadinho... Estás farta de falar do teu percurso, não é? Se calhar... Do que falo... Desculpa, Vítor, tens mesmo de falar um bocadinho mais alto. Não me ouves? Não, estou com completa desculpa. Não, eu tenho desculpa. Que vergonha. Bom, então vou tentar falar mais alto, assim já me consegues ouvir. Parece um velhinho assim, surdo. Um ator daqueles que fala assim com as sílabas a serem pronunciáveis de uma forma muito direta. Olha, Mónica, e este momento de pandemia, como é que estás a viver isto? Evidentemente que a Casa Conveniente, enfim, numa encenação tua, teve há pouco tempo, mesmo os dias antes do confinamento se ter iniciado, portanto, há poucas semanas atrás, estavas no palco Dona Maria II com 30 atrizes e músicas também. De repente, esse espetáculo teve que ser interrompido devido a esta situação, e esse espetáculo, enfim, como em toda a tua trajetória, na minha visão é quase como se fosse uma espécie de antítese do que temos hoje, ou seja, todo o teu trajeto há no teu trajeto toda essa relação com o outro, dessa tentativa da proximidade com o outro, do toque inclusive com o outro, até de uma certa erotização do cotidiano, o sexo também, a importância do sexo na nossa vida, enfim, tudo o que tem a ver com a relação corporal, física com o outro. E de repente estamos nesta situação onde estamos todos afastados, não é? Isso, como é que tens vivenciado essa espécie de antítese entre aquilo que tem sido o teu trajeto e de repente este momento de realidade profundamente triste, acho eu? Bem, ganha fogo. Tem sido para mim muito complicado, de alguma forma. Acho que tenho tentado, ou seja, pessoalmente e no meu trabalho, tenho recusado a aceitação desse afastamento. Recuso-me. Não acredito num mundo em que nós temos todos medo uns dos outros. Não acredito num mundo em que não nos podemos tocar, em que não nos podemos cheirar, em que não podemos partilhar a vida, os acontecimentos, as sensações. Portanto, para mim não é aceitável, e acho que não será nunca uma solução. E considero muito perturbador, na realidade, isto ter sido, ou seja, no espaço de um ano, a maior parte das pessoas ter aceitado esta realidade, ou considerar que é possível, em nome de uma ideia de saúde pública. Todo o discurso que tem sido feito parece-me de tal forma absurdo, a total desumanização, a higienização da vida. E quando na realidade a vida é sempre um risco. O risco faz parte da vida, a vida não existe sem risco. E a mortalidade faz parte da nossa condição. Mas apesar de tudo este contexto, há esta ideia genérica que nos foi incutida que isto é supostamente qualquer coisa de transitória, portanto é um momento de transição. Tu achas que não? Achas que é qualquer coisa que já vinha de trás e que estamos a viver agora de uma forma mais intensa e que vai ficar? Eu acho que já vinha de trás. Acho que já vinha de trás e acho que vai ficar, e acho que vai ter consequências. E acho que vai ter consequências principalmente... eu tenho uma filha com 12 anos, que vai fazer 13 anos agora. Aquilo que para mim é mais perturbador não é tanto que as crianças desta idade, que apesar de tudo, que estão, e que está a ser muito complicado e muito violento para eles, em plena puberdade, início da adolescência, em que há essa necessidade da aproximação do outro, do toque, da descoberta do corpo, da transformação do corpo, da descoberta da sexualidade,
Mas estes miúdos, apesar de tudo, têm uma memória de uma vida anterior e de relações de outro género. Perturba-me muito crianças com 5, 6 anos que estão a começar, ou seja, que a memória delas não vai... Ou seja, o mundo... Há um ano atrás, as relações entre as pessoas, eles vão perder essa memória. E isso eu acho bastante perturbador e bastante... É algo que me preocupa, por exemplo. É algo que me deixa inquieta, perceber que memória, que crianças vão ser estas, que têm entre os 5, 6, 7 anos. E que consequências é que isto vai de facto ter? E estamos a falar de um futuro, não é? Do futuro, porque tem a ver com o futuro, são os que vêm a seguir a nós, os mais novos, que vão ser as novas gerações. E, portanto, isso para mim é bastante perturbador e bastante... preocupa-me, por exemplo. Não tens que responder a esta pergunta, porque evidentemente não és cientista, nem tu nem eu, evidentemente, mas haveria uma alternativa em termos da forma de nos relacionarmos com este momento, tu achas que havia? Ou seja, se do ponto de vista quase filosófico, se tu quiseres, eu concordo contigo, ao mesmo tempo sinto que este momento era quase inevitável que acontecesse desta forma, enfim, com todas as tuas contradições, os teus paradoxos, que são quase cotidianos e nós deparamos com eles todos os dias praticamente, mas como é que seria possível viver isto que não desta forma, que é uma forma, eu não diria de longe de perfeita, estamos sempre aqui nesta lógica polar de um momento em que a economia é privilegiada e abre-se, enfim, as lojas e o comércio, e as pessoas saem para a rua, e depois há um momento em que a saúde pública é privilegiada a seguir e vamos todos para dentro de casa. Eu não estou a defender que esta é a melhor gestão da pandemia. A minha questão é, haveria outra forma de lidar com este momento, partindo sempre deste pressuposto que, apesar de tudo, independentemente de eu concordar contigo, eu acho que isto vem de trás, a situação que estamos a vivenciar hoje, dos termos comportamentais, vem de trás, e também vai haver rastros do futuro. Aliás, este estado pandémico, não sei se não vai ficar para sempre na nossa vida, eventualmente. Mas na gestão concreta deste momento, a minha dúvida enquanto cidadão, eu estou a falar muito sinceramente, eu não tenho soluções, não sei se o modelo sueco, como tanto se apregou nos últimos meses, é o melhor ou não, eu não sei qual é que é o melhor. A minha questão é, será que haveria outra forma de lidar com isto? E concordando contigo, claro que a vida é um risco, claro que a vida é... E o teu trabalho também é sobre isso, claro que é, tu estás sempre a pisar zonas de risco, como é evidente, no palco, mas fora do palco, ao mesmo tempo, como é que podemos respeitar os senhores de terceira, que já estão, enfim, mais idosos, que têm medo deste momento? Eu não sei muito bem o que é que poderia fazer de diferente em relação a isso. Eu também não sei, não tenho respostas, claro. É muito complexo, acho que não tenho conhecimentos científicos, mas também tenho, de alguma forma... As pessoas mais idosas, curiosamente, o ano passado, quando isto começou, e as pessoas não tinham medo. Os mais velhos não tinham medo. Tu continuavas a ver as pessoas que estavam na rua, quem estava-se permanentemente na rua logo quando isto, o ano passado, em março, eram as pessoas mais velhas. Eram as pessoas que se recusam. Eu digo isto porque... nos jardins. Aliás, lembro-me de haver imensos comentários sobre isso, imensas críticas. Então, afinal, os mais velhos são irresponsáveis, continuam a ir aos jardins, continuam a estar juntos, continuam a jogar cartas. Ou seja, o ano passado, as pessoas mais idosas não tinham medo. Ou seja, este lado em que... E depois também há aqui muitas questões sobre... Vamos falar dos mais idosos, claro. Na realidade, também esta questão dos mais idosos é algo também profundamente hipócrita. Porque nós temos vivido, ou seja, a sociedade ocidental e a Europa, nomeadamente, e Portugal, nomeadamente, durante anos, a população mais idosa foi completamente desprezada, anulada, escondida, despejada em lares, despejada em hospitais, ou seja, foi sempre considerado, a população idosa foi sendo considerada um peso para as famílias, um peso para a sociedade, um peso para a segurança social. Portanto,
é algo de hipócrita que de repente toda uma sociedade, todo o mundo esteja a ser responsabilizado individualmente, porque a questão aqui também é assim, é esta responsabilidade individual, sim, esta culpabilização de cada um de nós. Nós somos culpados em nome de uma população idosa que foi, ao longo destas últimas, desde os anos 70, na realidade, que foi, até porque houve também um crescimento, ou seja, um aumento da esperança de vida, e, portanto, foste tendo uma população, uma Europa cada vez mais envelhecida. Claro. E isso era um problema permanente, era uma questão permanente. E, de repente, em nome de uma faixa etária que foi, durante décadas, escondida, anulada, desprezada, maltratada, portanto, há aqui qualquer coisa que não... Sim, que não é... E quando se fala dos lares, dos hospitais, toda a vida, todos estes últimos anos, tu ias a uma urgência de um hospital e tu tinhas pessoas idosas abandonadas nos corredores. Claro, claro. Ou seja, há aqui muitas... Portanto, o que é que... portanto, eu questiono este modelo, eu questiono que se estejam... e não é uma questão e economicamente também, isto é inviável em todos os sentidos. Sim. É inviável, mas isso vem antes da pandemia, claro, mas há muitas coisas aqui que são para mim bastante bizarras, as opções que foram tomadas e as opções que têm vindo a ser tomadas. Do ponto de vista do teu trabalho, eu comecei a conversa a dizer que para ti devia ser muito paradoxal viver este momento, mas ao mesmo tempo há uma outra possibilidade de interpretação, que é, ele nunca foi tão necessário como neste momento. Ou seja, tudo aquilo que tu andaste a falar, a trabalhar, a pesquisar e a expor, é como se de repente fosse aquilo que é mais urgente reavivar. Reavivar ou pelo menos resistir, talvez. E a carta acho que é um bom exemplo disso. Tu tiveste noção durante o processo de trabalho que a pandemia, não sendo o elemento evidentemente central daquele trabalho, acabava por estar lá enquanto subtexto, se tu quiseres? Claro que sim. Claro, até porque, pelo próprio processo, ou seja, eu quando... Isto já me tinha acontecido o ano passado quando houve o início em março, o ano passado, quando começámos nesta pandemia, eu estava a fazer os meus solos. E os meus solos tinham tudo a ver, todos eles de alguma forma tinham essa relação. Portanto, eu tive logo que confrontar com isso. Eu tive que repensar e retrabalhar todo o meu trabalho que tem a ver exatamente com isso, com o corpo, com a proximidade, com o outro, com o toque, E, portanto, eu já vinha desse percurso. A carta estava prevista há 2 anos e tinha a ver com esta dimensão de ir juntando cada vez mais pessoas. Portanto, também tem este lado da força do coletivo, do individual, de cada indivíduo, mas desse coletivo, dele existir essa força e a força individual vir do conjunto. Portanto, todo o processo de trabalho eu tive imensas restrições. Por um lado, eu propor a 30 pessoas trabalharem em contacto físico umas com as outras. Como é que foi esse embate com essa realidade que tiveste que gerir? Complicado? Quando começámos, por exemplo, a fazer as audições para as músicas, fizemos no Teatro Nacional, portanto eu tive vários logo nessa altura e as pessoas não me conheciam. Claro. Portanto eram pessoas que eu não conhecia sequer. Portanto, e também todas este grupo de pessoas também tem posturas bastante diferentes relativamente a isto, ou seja, há algumas pessoas que têm medo, outras que não têm medo. Portanto, eu propor um trabalho em que é impossível o afastamento, a natureza do trabalho não permitia isso. Portanto, também houve aqui muitas opções, as pessoas tiveram que tomar essa decisão. E em dezembro não era possível ensaiarmos afastadas. Possível, não fazia sentido. Não fazia sentido.
logo em dezembro, quando recomeçámos os ensaios, estivemos a trabalhar num Café Lusitano, que é uma associação ali na Penha de França, uma cave pequenina. E pronto, e o que acabou por acontecer é que das 20 e tal pessoas, houve uma que apanhou Covid e pronto, toda a gente apanhou Covid, basicamente a equipa toda. Por acaso, excepcionalmente, eu e o Sérgio fomos os únicos que não apanhámos. Há aí algum segredo? Mas não sei, acho que provavelmente é da minha própria recusa, ou seja, acho que de alguma forma eu nunca deixei de estar com outras pessoas. Desde o ano passado. Portanto, houve essa recusa de facto, uma não aceitação desse afastamento, claro, com todos os condicionalismos e o ano passado, em março, acho que ninguém sabia, portanto ficámos todos assim um bocado, o que é isto? Acho que ao longo de um ano também fomos todos percebendo outras coisas, acho eu. Já agora, independentemente do que estás a dizer, que é interessante, evidentemente, em termos do processo de trabalho, mas volta um bocadinho atrás, que é quando tu começas um trabalho como este, que tem uma dimensão, é a minha leitura, muito política, não estando lá diretamente. Sim. Há essa discussão entre vocês, entre ti e os agentes que vão participar no espetáculo, ou é qualquer coisa que para ti não é necessariamente o mais importante nesse trabalho prévio com as atrizes? Eu vou falando, vou sempre falando com elas e partilhando e dando essa dimensão. Portanto, a relação que eu tenho no trabalho é uma relação muito, muito íntima, claro, e com todas as pessoas, ou seja, e entre elas há este lado muito também de família e de relações de amizade. Ou seja, o meu trabalho e as minhas relações no trabalho são as mesmas da minha vida pessoal. E isso vai crescendo e entre elas e entre eles. Portanto, há uma relação muito familiar e de amizade e muito, muito próxima. Portanto, todas estas questões são faladas, nem sempre às vezes é fácil, porque há uma coisa propriamente muito. Não acredito muito no trabalho de mesa, nem no trabalho preparatório. Sim, mas é como se fosse organicamente falado. As coisas, exatamente. Mais do que propriamente fazer um trabalho de... Falou-se muito neste trabalho precisamente a partir dessa nomeação política, dessa ideia do coletivo, como é que o coletivo pode continuar a caminhar, basicamente. E às vezes nos teus trabalhos dá-me ideia, corrijo-me se estou errado, que a dimensão estética é um bocado esquecida a partir dessa dimensão, se tu quiseres, coletiva, política, da ideia da comunidade, que já lá está, evidentemente, mas eu acho que, principalmente nos trabalhos, tanto na carta como no anterior, que é descendente deste, ou antecedente deste, o ensaio para, como é que se diz? Ensaio para uma cartografia. Para uma cartografia. Há uma dimensão, evidentemente, estética, no sentido plástico, que é fantástica, eu acho. Independentemente dos corpos desnudados, o jogo de luzes, o trabalho de som, enfim, toda essa bricolagem que faz um espetáculo como aquele, na verdade. Como é que tu pensas isso também previamente? E já agora, há uma coisa que eu nunca te perguntei, eu faço agora, estou com esta oportunidade. A Pina Bausch é uma influência para ti. Muita gente fala da Pina Bausch como sendo uma influência para ti. E já agora uma outra referência, que para mim é muito importante, vou-te confessar, que é o Tadeusz Kantor, de quem eu ouvi nos Encontros da Carta, aliás, como a Pina Bausch. E o Tadeusz Kantor foi assim, na minha adolescência, que eu era um adolescente naquela altura, uma descoberta absolutamente extraordinária. Fala um bocado sobre isso, essas tuas referências mais do lado estético, digamos assim. Olha, eu estava no primeiro ano do conservatório, quando os Encontros da Carte foram foram algo fundamental e completamente estruturante na minha vida. Ok, para mim também. Estruturante foi. Enquanto consumidor de cultura. E no primeiro ano de conservatório, o António Pinto Ribeiro, que fazia parte dos encontros, e era professor na Escola Superior de Dança, e que tinha sido meu professor no Liceu, em Linda a Velha. Ok, não sabia. Em Belém Algés, aliás, foi meu professor, de Sociologia.
do 10º ano. Portanto, foi assim, quando eu voltei a reencontrar, quando o encontrei no conservatório, ele tinha entrado exatamente no mesmo ano em que eu entrei no conservatório, ele como professor, eu como aluna, foi... E o António Pinto Ribeiro, nesse ano, decidiu convidar algumas pessoas, alguns alunos da escola de dança, da escola de teatro, para acompanharem alguns dos encenadores e dos coreógrafos, e nesse ano foi o ano em que a Pina Bausch veio, a primeira vez, e o Tadeusz Kantor. E eu estive a fazer assistência ao Kantor. Portanto, eu conheci o Kantor. O Pinto Ribeiro também me disse que andou a servir de motorista dele, salvo erro. Sim. E eu andei a fazer assistência de produção, no fundo. Numa altura em que, quando eles vinham, ficavam cá 3 semanas. Portanto, não estamos a falar de uma coisa muito... Ou seja, havia este tempo de preparação, de ensaios. Portanto, eu tive esse privilégio, na realidade, de assistir aos ensaios, de conhecer as pessoas, de ajudar naquilo que era possível. E quando vi aquele espetáculo, foi o último espetáculo que ele fez, Je ne reviendrai jamais, eu lembro-me que pus muitas questões, ou seja, aquilo havia qualquer coisa que imediatamente não me interessou. Não me interessou no sentido, É que resistias de alguma forma, sim. E depois, ao longo do tempo, ao longo dos anos, fui percebendo como aquele processo tinha sido para mim tão marcante, tão determinante, de uma forma tão subliminar. E fui procurando cada vez mais coisas do Kantor. E por exemplo, fui percebendo a influência que o trabalho dele tinha tido no meu próprio trabalho. Deixa eu acho que não... Em relação à Pina Bausch, obviamente que também. Mas esta relação com o Kantor vem, e os encontros à carte, de facto, foram das coisas mais importantes daquele final dos anos 80, sim. Acho que para toda uma geração, como a Cinemateca também. Sim, também, sim. Como a Cinemateca, naquela altura, para mim também foi... Ciclos inteiros. Os ciclos que o Bernardo da Costa fazia na Gulbenkian, na Cinemateca, e isto também coincidiu com a altura em que eu estava no conservatório, portanto foram o próprio Bairro Alto, o Frágil, os Três Pastorinhos, o Capitão, o Estádio, ou seja, toda esta dinâmica de facto que tinha a ver também com o sair à noite, com a música, com os corpos, sim. Mas que estava enquadrada em muito mais coisa, ou seja, não era ir beber copos só por ir beber copos. Claro. Eu lembro-me, nós acabávamos as aulas às 5 ou às 6 do conservatório e íamos assim em grupo. Íamos às sessões das 6h30 e depois íamos jantar à cantina de ciências e depois íamos às vezes outra vez à Cinemateca, ou íamos ver, e no verão, aquele momento dos encontros à carte, que de repente não... Lembro-me, olha, com a Paula Sá Nogueira, que queríamos ir ver um espetáculo e não havia bilhetes e fomos apanhadas. E lá se desenrascaram de uma outra forma, de certeza, não? Não, saltámos o muro. Claro. E fomos apanhadas. Ok. Mas pronto, eles foram tolerantes. Esta coisa, de repente, saltares um muro para ires ver um espetáculo, é qualquer coisa de... vital, de uma manifestação de... Portanto, toda esta dimensão, e acho que foi, de facto, foi muito marcante e muito... E essa vivência que tu estavas a referenciar, ou seja, como se isso fosse quase um estilo de vida, tu sentes que isso desapareceu hoje em dia? Quando olhas para as tuas atrizes, que enfim, que são a maior parte delas uma geração um bocadinho mais recente, achas que isso perdeu ou transformou-se e nós é que se calhar não acompanhamos? Transformou-se. É diferente, não é mesmo, não é igual. Bem, eu também, de facto, trabalho com pessoas cada vez mais jovens, como é óbvio, até porque
vou envelhecendo, portanto. Mas nós não deixamos de ter um bocadinho essa dinâmica entre nós. Ou seja, esta não é exatamente igual, de facto. Aqueles foram momentos também muito... Eu sinto que eventualmente é uma geração, ou são gerações com noção até do espacial, estava a falar do bairro alto, um bocadinho mais disperso, e isso transforma completamente a realidade. É como se, apesar de tudo, nessa fase, no final dos anos 80, anos 90 na totalidade, as coisas fossem mais cartografáveis e mais facilmente identificáveis. No outro dia, na minha página do Facebook, tu apareceste a propósito da morte da Lígia, que era DJ de um bar que ambos frequentávamos, o Captain Kirk, a meio dos anos 90, e tu dizias precisamente, falavas do estádio, que era evidentemente um ponto de encontro para toda uma geração, evidentemente, muito do pessoal do cinema, do teatro, evidentemente, das artes. Isso talvez hoje em dia seja mais difícil de precisar onde é que era o sítio, onde é que se vão encontrar aquelas pessoas. Acho que essa principalmente é a grande transformação. Mas também acho que tinhas uma coisa, naquele momento muito específico, tu ainda tinhas uma geração de pessoas, o Cesarini, pessoas mais velhas, portanto, de uma geração boémia, mas muito anterior, Pacheco, que continuavam a frequentar estes sítios. Portanto, tu conseguias por exemplo, o Cesarini, quando eu fiz a Virgem Doida, que foi o primeiro espetáculo que fiz, o Cesarini estava sempre no estádio. E eu fui-lhe perguntar se podia usar a tradução dele. E ele veio assistir a um ensaio da Virgem Doida, ou seja, havia esta... isto já não ou seja, uma geração artística boémia, que muito solitária, muito específica também, mas em que continua, ou seja, tinha as pessoas com 20 anos que podiam relacionar-se com figuras e com uma geração artística bastante. E hoje em dia, até porque desapareceu também, ou seja, se calhar seremos nós os próximos dessa geração web, e somos, de alguma forma. Mas dito isto, não há nada de... Eu não sinto que... Enfim, aquilo que eu conheço, também não é muito, enquanto pessoa ou enquanto artista, e muitas vezes as duas dimensões na tua vida estão misturadas completamente, não sinto que haja qualquer tipo de nostalgia naquilo que tu fazes, ou seja... Não tenho nenhuma nostalgia, nada. E pelo contrário, sinto que os teus trabalhos estão sempre a olhar para a frente. Sim. Aliás, a maior parte dos trabalhos que vou ver teus, sai de lá sempre assim muito... com fé no futuro, se tu quiseres. Mas eu tenho essa profunda fé no futuro e não tenho qualquer espécie de nostalgia. E de alguma forma, quando eu falo disto, não tem a ver nada com nostalgia, tem com a construção de uma memória que me parece importante, isso mais sim, do que eu concordo contigo. Isso é fundamental. Mas em Portugal somos péssimos nisso, acho, é inacreditável. Exatamente, que acho que é das coisas mais graves, das características mais graves da sociedade portuguesa, toda de sempre, é exatamente esse esquecimento, a memória não ser algo que é fundamental e essa memória, portanto, não tem propriamente a ver com nostalgia, tem a ver com a necessidade da construção de uma memória que tem a ver com a identidade. Olha, eu já te vi operar, seja no interior, em Sousel, no Alentejo, com a tua companhia, ou na Zona J, Chelas, onde tu tens a tua sede, suponho eu, ainda em cacos, em construção, infelizmente ainda não, longe de estar completado esse processo da Casa Conveniente em Chelas e de ser uma realidade firmada, física, digamos assim. E há uma coisa que eu gostei imenso nessas experiências nas quais tu me chamaste, eu fui com o maior dos prazeres, que é mais do que a relação que tu estabeleces com as pessoas, é precisamente, acho que uma ideia da relação entre a arte e a comunidade que se foi estabelecendo nos últimos 10 anos, é quase como uma espécie de marca. Eu acho que tu estás num passo completamente longe desse lado, quase marketizado, dessa ideia da relação da arte com a comunidade, porque evidentemente acho que há ali qualquer coisa de muito mais subjetivo
e não é nomeável. Eu não sei dizer o que é aquilo que tu fazes, confesso. Não sei, eu fico um bocado perplexo porque aquilo funciona, mas ao mesmo tempo parece que há sempre ali um lado... Claro que há uma noção estrutural da forma como elaborar, como chegar a Souzel e relacionar-se com as pessoas e, a partir dali, fazer, a partir de quase do nada, um trabalho onde as pessoas participam e se sentem vivas, experienciam ali coisas que nunca experienciaram claro na vida. Isso é uma coisa inacreditável. Mas não tem nada a ver com esta ideia que se foi incrustando um bocado no espaço público da relação entre a prática artística e a comunidade, é quase como uma espécie de marketing. Acho que é outra coisa. Queres-me falar um bocado sobre isso? Como é que tu olhas para isto? Acho que, de alguma forma, isso sempre esteve, desde o primeiro momento, no primeiro trabalho, quando eu fui para o Cais do Sodré, houve uma... Era eu e as pessoas que começaram a Casa Conveniente comigo, que eram os meus colegas de conservatório, nós fomos deliberadamente à procura de um espaço e fomos a duas zonas de Lisboa, o Cais do Sodré e esta zona da Almirante Reis e do Intendente. Porquê? Porque desde o início eu quis que o meu trabalho, ou seja, não pensei, vou arranjar um espaço e fazer o meu trabalho e depois convocar as pessoas, não. Eu quero chegar às pessoas, a todo o tipo de pessoas, portanto sou eu que me vou ter que enfiar, sou eu que me vou ter que... Vais pôr em causa de alguma forma. Sou eu que vou ter que ir ter com as pessoas e não o contrário. Portanto, isso sempre para mim foi uma estratégia... Não te vais impor às pessoas. Foi uma estratégia de ir para um sítio, pensar nos espetáculos sempre nesta relação com o espaço físico, com o território, no sentido do que é que os sítios específicos permitem e estimulam, e o que é que são, e trabalhar a partir dessas, obviamente com coisas que são anteriores a isso, ou com textos, ou com ideias, ou com músicas, mas nessa relação com o espaço físico e com as características dos locais. Isso sempre esteve no meu trabalho, desde o início. Não é algo que tenha acontecido posteriormente. Eu fazia isso no Cais do Sodré, claro. Ou seja, eu convocava as pessoas, eu fazia os espetáculos com as portas abertas, eu utilizava as características, os ruídos, os barulhos, os carros, as prostitutas, os sem-abrigo, todas aquelas pessoas que pululavam ali naquela zona ao longo daqueles anos todos. E, por exemplo, uma das coisas que também me fez sair dali foi quando essa população tão heterogénea foi sendo afastada. E deixou de fazer sentido para mim estar ali. Olha, é inevitável falarmos sobre um acontecimento funesto que aconteceu ano passado, o assassinato do Bruno Candé. Imagino que tenha sido um momento não, acho que é um processo, ainda estás a vivê-lo, evidentemente, tenho a certeza absoluta, porque o Bruno Candé, longe de mim dizer que o conheci, mas convivi com ele um bocadinho e percebi-se que era uma pessoa muito especial, muito generosa em primeiro lugar, muito interessada nos outros, no bem-estar dos outros, e pareceu-me, diz-me tu que trabalhaste com ele muitos anos, era também um ator do caraças. Era um ator maravilhoso, brilhante. E era uma pessoa, de facto, muito especial. Aliás, eu penso falar do Candé e estava a contar. Claro. E para nós foi uma coisa completamente traumática, de uma violência. E sendo o Candé com as características, com a pessoa que ele era, a forma como ele morreu, é tão... Ao mesmo tempo, nós todos nos rimos e falamos que o Candé continua lá a operar, é o terceiro milagre do Candé. Está lá presente ainda, claro. Está completamente presente. E, por exemplo, em relação mesmo ao espaço da Zona J, vamos ver se este ano vai avançar, e acho que de alguma forma também a morte do Candé também
impulsionou isso? Acionou algumas coisas que estavam a ser muito difíceis de... Portanto, de alguma forma, o Candé e nós agora na Culturgest vamos fazer um espetáculo. Vamos fazer um espetáculo que era um espetáculo que tínhamos começado a fazer com ele o ano passado, que é o Escuro que te Ilumina. E como é que se chama, desculpa? O Escuro que te Ilumina, mas agora já vai ter um outro título, porque entretanto tenho estado a trabalhar sobre o Haydn e sobre uma composição que se chama As Últimas 7 Palavras de Cristo, e de alguma forma o trabalho também está a ganhar outra dimensão agora. Mas foi um espetáculo que foi pensado exatamente para o Candé começar a fazê-lo, o primeiro trabalho depois do acidente que ele tinha tido, de bicicleta, o atropelamento, e o Candé estava a recuperar, e o Candé... Enfim, portanto, ele continua muito presente na nossa vida e muito presente... Mas esse espetáculo está previsto para a segunda metade do ano? Vai ser agora. Agora? Estava previsto agora para março. Vai okay. agora vai ser no início de maio. Nós fizemos isto foi uma espécie de um workshop, uma preparação com várias pessoas que vieram. Mas quando tu dizes que o Bruno Candé está presente nesse espetáculo, é uma espécie de tributo? Fala um bocadinho sobre isso. Não é tributo, não é porque tributo, ele fazia, mas porque ele estará lá, claro, sempre, claro, e de alguma forma eu também tenho pensado como é que ele pode continuar no próprio trabalho, como é que ele, sem estar, pode estar neste trabalho que vamos fazer. Quando nós fizemos este projeto, que foi lá na zona, e fizemos em junho e depois fizemos em novembro, com várias pessoas, muitas pessoas com quem eu nunca tinha trabalhado, portanto também foi assim, e foi feito no espaço na rua, porque também estava fechado, portanto tivemos que fazer as coisas na rua, mas de alguma forma essa dimensão também já estava pensada, e por exemplo agora vamos fazer, eu fiz esta proposta ao Marco, à Culturgest, antes do Candé ter morrido, portanto o Candé sabia que íamos fazer este trabalho na Culturgest. Vai ser num anfiteatro, portanto há esta dimensão também do espaço público e da rua e sabes qual é o anfiteatro da Culturgest, aquele jardim, portanto, mas virado para a rua, portanto o trabalho vai ser desenvolvido lá, e vamos desenvolvê-lo também no bairro do Torrão, em Almada. Uma coisa que eu te queria perguntar, porque parece-me que ainda há pouca noção disso, que é, evidentemente que tu és alguém que se adapta, às vezes apropria-se dos espaços, toda a gente louva isso, mas ao mesmo tempo também é sinal da precariedade, vamos ser sinceros, não é? Claro. E evidentemente que estes 2 últimos espetáculos que tu fizeste no Dona Maria, suponho que desse ponto de vista tenham-te levado para um outro patamar. E o patamar que eu queria trazer para aqui é o patamar internacional, ou seja, tu de repente, com esses 2 espetáculos, o ensaio da cartografia e a carta, felizmente vamos ver, mas eu acho que também vai ter impacto internacional, de repente deram-te uma visibilidade que, curiosamente, é esta espécie de paradoxo que é, em Portugal tu continuas a ter muitas dificuldades de ter uma casa permanente, enfim, decente, inclusive os dinheiros públicos nem sempre vêm, enfim, por aí fora, ou seja, estás sempre aí na corda bamba. E de repente tens um reconhecimento internacional, como provavelmente, diz-me tu se estou errado, nunca tiveste antes na tua vida. De que forma é que isso... Claro que do ponto de vista, eu suponho que é importante do ponto de vista da autoestima, de ti e do teu trabalho, claro que sim, mas suponho que seja mais do que isso. Queres-me falar disso? Como é que tu viveste esse reconhecimento, essa credibilização, se tu quiseres? Bem, ela foi interrompida, mesmo assim, mas... Pronto, claro. Aquilo que foi para mim mais para mim, para todos nós, foi de alguma forma fazeres um trabalho fora do teu país, ou seja, em que ninguém tem referências sobre o teu trabalho, portanto há aqui uma inocência também da forma como as pessoas o avaliam. Isso para mim foi das coisas mais importantes, é este confronto também, deixa-me ver o que é que o meu trabalho, como é que ele resulta, o que é que ele é,
sem uma narrativa anterior. E isso foi muito... é uma sensação de uma imensa libertação, é como se recomeçasse outra vez, desde o início. Ou seja, isso foi muito bom, ter essa sensação, essa liberdade. Ao mesmo tempo, foi de perceber que a recepção do trabalho, do ensaio, mesmo em países muito diferentes, não deixou de ter muitos pontos em comum com a recepção aqui. Portanto, de alguma forma, compreenderes que há um trabalho que de facto é mais... Ou seja, que ele é passível de ser... de existir em contextos muito distintos e com públicos muito distintos. E, por exemplo, em Viana, ou seja, que tens uma sociedade muito ligada à música clássica e a um público muito, de algum facto, muito erudito, e tens... foi o primeiro impacto, foi a primeira vez que nós saímos. E de perceber que, ou seja, houve quase também uma compreensão maior do que era o trabalho, não consigo explicar muito bem. Portanto, claro que há este lado, foi importante nesse sentido, e também do trabalho crescer, deste confronto, e também de uma possibilidade, no fundo, de haver mais trabalhos que possam circular e criar também poder criar alguma autonomia financeira que me permita continuar a trabalhar na realidade. Porque, de facto, temos estado a trabalhar, há muitos anos trabalhamos, aliás, toda a vida, em condições muito difíceis. Difíceis, claro. Muito difíceis. E nesse âmbito internacional, claro que tu sabes isso, claro que sim, que sabes muito melhor do que eu, porque sofreste isso na pele durante muitos anos, havia sempre... o teu nome era sempre conotado com a nudez, com essa ideia da nudez. E lá fora, como é que foi vivenciado este espetáculo? Pronto, que evidentemente que também é um espetáculo onde a nudez está presente. Tu sentiste que houve algum tipo de incompreensão por causa disso? Ou dito isto, eu acho que em Portugal isso foi completamente suplantado. É a ideia que eu tenho, posso estar enganado. Acho que isso já não é uma questão hoje em dia. E a minha questão era se lá fora sentiste algum tipo de reação mais conservadora ou qualquer coisa do género? Não, até porque eu acho que o espetáculo, a questão do confronto com a nudez é algo que desaparece ao fim de 5, 10 minutos do trabalho, é algo que é esquecido, deixa de existir. Não é a nudez ali, acho que é algo que concordo. Ao fim de 10 minutos esqueces. E portanto, talvez tenha sentido mais o facto também, já nós vamos ensaiar antes, não é? Nós temos uma relação toda já muito entre nós e com essa relação do corpo e da nudez muito natural. Não? Simbiótica. Ou seja, Simbiótica não deixa, já não é, se calhar mais esse confronto de haver uma simplicidade na questão do corpo nu. E talvez haja... Não senti particularmente, não. Sim. O que é que te dá prazer, Mónica? O que é que te dá prazer? Trabalhar. E o que é que te dá fé? O que é que me dá fé? O que é que te dá esperança? A vida e as outras pessoas e os outros. E Deus, sim, acredito em Deus. E acredito que a vida, apesar de tudo, a vida é justa e tem um sentido. Não acredito profundamente nisto, que às vezes é incompreensível, é difícil de aceitar, mas acho que a vida, na sua totalidade, é justa e tudo tem um sentido. Nada acontece sem um sentido. Um sentido que tem a ver sempre com esta ligação entre todos e entre tudo. Não é simplesmente uma coisa do teu percurso individual, da tua vida individual, mas é de facto nós estarmos todos dependemos de todos. Ligado. E é isso, e isso é o que
para mim é ter fé, é esse lado sim, e acredito, e claro que às vezes tenho muitas dúvidas e perco a esperança e fico triste e frustrada, mas obrigo-me mesmo como postura de acreditar e de defender que as coisas mais importantes e as coisas mais revolucionárias, na realidade, e que acho que as revoluções só podem acontecer desta forma, tem mesmo a ver com a alegria, com a procura da alegria, com a procura da vitalidade, com a procura da fraternidade. E mais convictamente, sabe, à medida, poderia acontecer o contrário, muitas vezes acontece ao longo da nossa vida, acontece-nos o contrário, ou seja, nos deixamos tomar pela amargura, pela frustração, pelas desilusões, mas acho que de facto o caminho de cada é sempre ser vivo é procurar sempre essa vitalidade, plenitude, alegria, e que é esse o caminho, é esse o caminho de cada ser humano, é caminhar para isso. Mónica, muito obrigado por teres vindo a esta conversa. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima.